erros de brigar, eles ficavam se vingando um do outro, ficava toda aquela, né, aquele filme que a gente diz. Então o nosso Deus, ele é perfeito, né? O Deus judaico, o Deus cristão é bom, mas o Deus judaico não é vingativo. É vingativo. Basta ler o livro de Jó. O nosso Deus é Jesus. Claro que são as provações de Jó, tem jogo, né? Mas o Deus... Mas é vingativo deles quando é o Deus judaico é um Deus bem... Tem a tradição católica da leitura das Quem é o Deus judaico? Uma leitura única, né? Tanto quanto posso descentralizar, né? Mas se você começa a traduzir, por exemplo, lembra que nós fazíamos, traduzia o hebraico para o português, não existe céus, existe céus. Então existem os próprios gregos, os próprios judeus, lá numa tradição bem, a primeira tradição, eles se aproximam dos gregos, eles acreditam em céus, eles acreditam em vários deuses também, mas isso só conforme digamos assim, os católicos, eles foram traduzindo o texto, eles manipularam a escritura também. Conforme a tradição foi interpretando a Sagrada Escritura, a tradição transformou aquilo que era vários em um, aquilo que era contraditório e não contraditório. Então, se você voltar na Sagrada Escritura lá no início, você vai encontrar resquícios muito parecidos daquilo que era o grego e daquilo que era o judeu. Só que conforme a tradição manipulou isso, tornou Deus ruim, onipotente, onipresente, onisciente, do jeito que nós sabemos. Que daí vem a tradição patriarcal. Vem do Jesus. Isso já é bom. Jesus é Deus. Então, pessoal, a partir dos mitos que a gente apresentou, das explicações de como o mundo, de como os homens pensavam, enfim, o mundo, as coisas, os fatos, enfim, o que a gente encontrou vai um pouco além então, dessa questão da mitologia. Num artigo da revista Veja, em que coloca até certo ponto assim, até que ponto os mitos eram fantásticos em narrações de que aquilo, será que existiu aquilo, enfim. É algo que se traz agora da atualidade, e então, a partir da leitura é que a gente vai pensar um pouquinho, ver se aproxima a mitologia, da realidade, para ver se a gente entende algo mais, tá certo? E aí a gente procede em que jeito de dizer. Todo mundo está conhecendo aquele carinha ali? Sim. Filho de Deus. Filho de Deus. Como é que é o nome do pequenininho lá? Agora não lembro. Não. Não, tem um nome. Metade de volta e metade de... Não. É o fio. É o sátiro. É o sátiro. Centauro é cavalo. Eu coloquei o ali, justamente essa reportagem da Veja fala de um vaso. Todos estão olhando ali o desenho. Tem 2 desenhos ali na reportagem, certo? O nome é... Presta óculos que eu não enxergo. O óculos que você não enxerga, que é o óculos. Eu não enxergo. Brincando de chorar. Os monstros eram de verdade. Vocês estão vendo que tem esses 2 desenhos justamente. O primeiro é um grifo mitológico. Tá? Depois eu vou explicar ali o que é o grifo. Tá? O outro é uma ossada. Tá? Todo mundo sabe o que é osso, né? Sim. Tá. Então, olha a semelhança de um desenho para o outro. O primeiro desenho foi feito num vaso, tá? Há 2.500 anos atrás. Tá? Essa reportagem aqui da Veja faz a seguinte pergunta: os monstros eram de verdade? O que vocês acham? Esse vaso que foi pintado 2.500 anos atrás teve justamente esse desenho. No filme do Hércules, você vê um Hércules fazendo o quê? Lutando com a hidra, lutando com um cachorro, né, com o cérebro, né, e com vários outros animais que eram considerados monstros. Podemos considerar como monstros, certo? Os dinossauros também podemos considerar como monstros. Então, Dragão de Komodo. Principalmente o T-Rex, não é? O monstro do Lago Ness, até hoje não se sabe se existe ou não existe, se há ou se não há,
Em 2003, então, os alunos eles apresentaram os trabalhinhos a respeito da Irlanda, Escócia. Agora o monstro do Lago Ness da Irlanda da Escócia. Escócia. Então, em 2003 o governo interviu, ditando um manifesto, enfim, de que não existe nenhum monstro no Lago Ness, porque há séculos vem se colocando isso de que existe um monstro lá e tal, isso se fez filme, enfim. Em 2003, os meninos me apresentaram que então houve um decreto lá de que não existe monstro nenhum no Lago Ness, que foi colocado então um certo monstro lá para mostrar que aquele lá seria o monstro do Lago Ness. Que não, então veja quanto pano da manga isso veio, né? A ponto do governo fazer um decreto. A ponto de chegar, né? Vai crescendo dentro. Não, mas eles fazem aquele documentário sobre na Victoria. Eles fazem os documentários. Ele queria achar o monstro, ficar olhando, essas coisas. Aí isso Quem sabe a gente fala daqui, né? Sim. Cada um começou aqui, Edgar, você está conseguindo ler? Onde você quer que eu leia? Começa a ler aqui, daí eu digo para você parar. Aonde parou? Começa, durante décadas, não começa do... Durante décadas, estudiosos de arte grega se intrigaram com um desenho pintado em um vaso coríntio de 2.500 anos, atualmente exposto no Museu de Belas Artes de Boston. Nele, o herói Hércules combate um monstro no mar que ameaça a cidade de Troia. O que os pesquisadores se perguntavam era como o autor da pintura pode ter feito uma aberração tão tosca, de estilo estranho, que enfeiava as linhas elegantes das demais figuras. Mesmo porque até os monstros gregos têm lá sua beleza. A resposta pode ser totalmente inesperada. Ao retratar a criatura esquisita, o artista poderia estar sendo extremamente fiel à sua fonte de inspiração, o crânio de um animal pré-histórico. Essa interpretação revolucionária é de um estudo realizado pela pesquisadora americana Adrienne Mayer, publicada no livro The First Fossil Hunters, Os Primeiros Caçadores de Fósseis, lançado no mês passado nos Estados Unidos. Ela comparou referências clássicas de monstros em pinturas, mosaicos e textos, com achados paleontológicos em torno do mar Mediterrâneo. As coincidências são notáveis. A pista para chegar ao animal retratado no vaso coríntio estava em narrativas mitológicas milenárias, em um trecho da Ilíada, a poderosa epopeia escrita por Homero há 3.000 anos. Hércules salva Hesíone de ser sacrificada a um estranho monstro que assustava a cidade de Troia. O extraordinário sepultado da terra junto à costa, logo depois de uma enchente. O artista deve ter visto ou ouvido falar de um crânio pré-histórico na região descrito por Homero e associou ao monstro vencido por Hércules, entende Adrienne Mayer. Bastou vasculhar as peças recolhidas por paleontólogos especializados em fósseis mediterrâneos para encontrar a peça que se encaixava com precisão na teoria: o crânio de uma girafa gigante. O animal, cuja cabeça chegava a medir mais de 60 centímetros, extinguiu-se há 10.000 anos e seus restos fossilizados são abundantes. Um caminho similar foi percorrido para chegar à origem fóssil do livro. Quimera, que guardava as minas de ouro nos confins da Ásia. Esse animal fabuloso, com cabeça de ave de rapina e corpo de leão, fazia ninhos no solo e cuidava da prole de monstrinhos com o empenho de um passarinho. Apesar de descrição detalhada, não há relato